Começa agora, na Bahia FM, o nosso momento de oração. Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino. Bom dia, amados e amadas de Deus. Hoje, dia 30, agradecendo a Deus por mais um mês de junho. Mês bonito, sobretudo aqui na Bahia. Mês lindo, quanta graça, quanta bênção. Agradecidos, mais um ano, ou mais um mês que vivemos. Podemos servir ao Senhor, crescer. Olha só, aqui já chegando uma mensagem para a gente pelo 30 45 90 01. Um santo e abençoado dia. Sua bênção, Padre. O rosário foi forte e renovador. Uma alegria ter o Senhor rezando conosco. Já anotei as datas das vigílias. Em nome de Jesus, eu vou para todas. Obrigado por nos proporcionar experiências que fortalecem nossa fé e renovam nossa esperança. Que Deus continue iluminando seus passos, concedendo-lhe saúde, paz e muitas bênçãos. Ô, Jamília, obrigado. Deus te abençoe. Só que eu falei que eu estaria na segunda e nas quartas. É segunda e quinta, na verdade. Ontem me lembraram. Pois é, bom dia para você que está aqui no Minha Fé, um amanhecer abençoado. Essa noite fria, a água está congelada. Pois é, anote aí, uma bênção. Ontem estava no rosário e as pessoas começaram, Padre, a vigília, grande vigília, que faz parte da nossa vida, da essência da cidade de Santa. Então pronto, ali mesmo nós resolvemos buscar as datas. Pois é, vai ter em agosto, mês de agosto. Você lembra, Graça, a data? 15 de agosto, pai. 15 de agosto. Tá vendo? Setembro, uma data especial. Você sabe que 7 de setembro vai cair uma segunda-feira? Pois é. De 6 para 7, de domingo para segunda, você já imaginou? Feriado para aproveitar para outras coisas boas, se abastecer. Sim, em outubro, uma loucura, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, segunda-feira, a vigília de domingo também para segunda. Novembro não, 15 de novembro, é a grande caminhada da graça, dos milagres. E aí, 5 de dezembro, grande vigília. As datas estão aí para você. Então, pronto. 15 de agosto, 6 de setembro, 11 de outubro e 5 de dezembro. Porque nós chegamos à conclusão que a vigília já tem que ficar estabelecida. Que a gente vai marcando, vai fazendo coisas, tudo isso, e aí a vigília vai ficando, sobrando, quando que é um dos momentos maiores, maior fonte de graça, de milagres. Você concorda comigo? Ave Maria, uma bênção, não é? Uma noite assim oferecida, quanta cura, quanta libertação. Eu já fico com saudades daquela quantidade de testemunhas. Amém? Lembrou? Amém. Deus te abençoe. E dia 1 e 2 de agosto, congresso para as famílias. Vem aí, irmã Zélia, Diácono Rômulo, Rogerinha da Canção Nova. Eu tô tão feliz com Rogerinha e Márcio Todeschini da Canção Nova. Uma bênção conosco. Um sábado e um domingo assim para você dar uma parada, certo? Bom dia para você, com tanta novidade, coisa boa. Pois é, estão voltando assim, muita gente não sabia que eu estaria no Rosário ontem, mas foram voltando aos poucos, Pois é, Deus te abençoe. Bom dia, Júnior Moreno. Bom dia, Padre, bom dia a todos. Uma terça-feira abençoada, né? E o brasileiro mais calmo hoje, né, Padre? Depois do Brasil ter vencido o Japão hoje. Vamos voltando à vida normal nessa terça-feira. O Brasil para ver o jogo. Aqui nós estávamos em serviço. Outro serviço assim para você, para a comunidade. Amém? E eu quero te dizer uma coisa. Olha, hoje tem couraça de São Patrício. Tem couraça de São Patrício. Tem um ar-condicionado ligado lá fora.
Graças a Deus, esse período. Não quero nem me lembrar de dezembro. A gente toma banho e já sai suando. Misericórdia, olha, colocou a camiseta, a camisa já tá toda molhada de suor. Esse friozinho é gostoso. Bom dia, Fumaça. Bom dia, pai. Bom dia a toda a família Minha Fé, é verdade. Deus abençoe, filho. Bom dia, pai. Sua bênção, gratidão por tudo. Deus abençoe, Leandro, e toda a sua casa. Ó, Leandro, 1 e 2 de agosto, Congresso da Família. Aquele momento para parar, para rezar, escutar testemunhos. É uma pregação que é forte. Ou seja, gente, a gente que está nessa caminhada, que busca Deus, precisa ser alimentada por Deus. Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Bom dia, Graça. Bom dia, Pai, sua bênção, um dia abençoado para todos nós, sempre sob o manto sagrado da Virgem Maria Santíssima. Amém. E bom dia, Faustina. Bom dia, Pai, sua bênção. Bom dia, família Minha Fé. Deus abençoe. Nosso segundo semestre já está fechado com o céu. Amém. Glória a Deus. Mais uma mensagem aqui. Bom dia, Pai, sua bênção. Ontem eu não pude viver o Santo Rosário ao vivo, porque teve celebração em minha comunidade, mas assim que cheguei fui viver do início. Fiquei muito feliz com as datas das vigílias. Louvado seja Deus. Anote aí, tá bom? Marque na sua folhinha, marque na agenda do seu celular, que Jesus me conceda essa graça de não perder nenhuma vigília. Eu creio, eu tomo posse dessa graça, eu preciso muito, Jesus. Valdinéia de Cruz das Almas, Valdinéia e todo mundo, e toda a Cruz das Almas. As grandes vigílias são momentos de restauração. É Faustina, Graça, momento assim de renovação. Ninguém pode perder momentos de graça, de fortalecimento, de você receber aquela graça que você precisa. Então não deixe não, e vá passando para todo mundo. Eu fiquei muito feliz, Ave Maria, eu fiquei doida quando o Pai falou, e a gente ali em oração, e o Espírito Santo falando as datas programadas por Deus para você. É muito agradável a Jesus. Você abre mão da sua cama, da sua casa, uma noite inteira para rezar. Lembrando que começa com o Santo Rosário, sempre às 21h, 9 da noite. O Santo Rosário, depois do Santo Rosário, aquele intervalo que a gente precisa alimentar esse estômago, precisa alguma necessidade. Eu também preciso ver umas coisinhas na loja. Eu estou precisando renovar as minhas camisetas, estou precisando de um terço novo, um crucifixo. Tem aquela imagem que eu quero. O livro que o padre falou, Ensine Eso, o Diário de Santa Faustina, a graça de levar e tanta coisa. Aqueles vestidos. Ave Maria, demais. não tem que não fique bonito naquele vestido, não tem. Cada crucifixo lindo. E logo depois volta com os testemunhos inesperados. O testemunho é sempre inesperado. Levanta a gente, meu Deus, olha a atitude dessa pessoa, olha o que Deus fez. Depois começa a missa forte, momentos lindos, e aí depois vem aquele momento que nós aqui da Cidade Santa, nós estamos caprichando, dando mais tempo para o Santíssimo. É sem volta. O momento do Santíssimo tem que ser maior. Descer a escadaria e olha, permanecer na presença de Jesus. Ali Jesus vence tudo. Jesus alcança seu coração. Jesus toca em nossas feridas. Jesus nos reveste, nos fortalece, tira o peso. Jesus abre portas. O nó é desfeito diante de Jesus. Amém. E são tantos testemunhos nessas vigílias, né, Pai? Porque é uma noite. Você poderia estar dormindo, poderia estar em casa, poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Você está buscando. Mas você está na presença de Deus e isso não fica sem a resposta. Não fica. E todo mundo pode, sim, à noite. É verdade. E ao trazer aquela pessoa que está tão necessitada para emergência, Maria, pronto socorro. Nós precisamos. Outro dia eu estava na capela pedindo ao Senhor um número para confirmar assim a minha vida. O 884 eu estou partilhando só hoje com vocês. Como é belo o mundo espiritual. E tão real que em comparação com ele
essa vida exterior não passa de pura ilusão e fragilidade. 884, parece que eu nunca tinha visto esse número, parece que nem existe. Estava perguntando a Jesus, eu estava já há 5 horas na capela em adoração. Eu digo, Senhor, eu não sinto vontade mais de certas coisas. Coisas do mundo, Senhor, eu não sinto a menor vontade. As pessoas às vezes cobram. E aí eu pedi, Senhor, confirma isso hoje para mim. E ele disse, como é belo o mundo espiritual. E tão real que em comparação com ele, essa vida exterior não passa de pura ilusão e fragilidade. O Senhor me confirmava. O Senhor confirma hoje a sua fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marque esse número aí, no seu diário, 884. 884. Confirmou a minha vida. Naquele momento me alegrei tanto. Curtinho, mas que disse tudo. Resposta boa é a que vem de Jesus. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir nossas mãos agora, invoca o Espírito Santo de Deus. Como é bonito a mudança que Deus vai fazendo na nossa vida. E o poder de Deus pode mudar tudo. Não pare nessa situação. Quando eu falo em mudança, o grande exemplo da Cidade Santa, para minha vida, só tinha buraco, da Santa era esburacada, buraco, arame farpado, grotas, só areia. Perto ali, a esplanada, Capela de São Rafael, era tudo branco. Meu Deus, quanta mudança. Eu te louvo, Senhor. Apenas creia nisso. Jesus tem o poder de mudar a sua vida. Às vezes parece que está tudo acabado, você amanhece sem forças. Ah, padre, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Jesus disse que basta ter fé. Basta confiar nele. Como a gente pode estar colocando a confiança em dinheiro, em pessoas, até na gente mesmo. E Jesus nos convida a confiar nele. Vem Espírito Santo encher nossos corações nesta hora. Vem Espírito Santo nos conduzir. Você precisa apenas deixar com ele. Fale isso, Jesus. Então eu confio em vós e eu vou deixar em tuas mãos. Faz as mudanças, Senhor. Oh, meu Deus, as mudanças feitas por Jesus. Que nem Vânia, a gente tem que estar lembrando daquele testemunho. Onde perdeu tudo, ficou só, a casa caiu, o teto desabou. E hoje, Deus restaurou a sua vida. Ela veio ao encontro de Jesus. Ela caiu naquela celebração. Ela caiu sobre o banco. Mas ali estava começando uma história nova, a grande mudança de Jesus na sua vida. Sua família é bênção. 1 e 2 de agosto. Congresso para você. Você pai, você mãe, você filho. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Passa na frente, mãezinha. A gente volta já já com essa relíquia, a couraça de São Patrício. Amém.
graça de São Patrício, hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força de sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor dos querubins, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje, me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, saber que temos a força do céu, que o céu inteiro se derrama em bênção sobre nós, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para proteger-me, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação dos vícios, daqueles que me desejam o mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes, é agora que a gente precisa invocar, rezar agora, clamar agora. Estes poderes para que se levantem entre mim e estes males. Contra todos e cruéis e infames poderes que desejam o mal para meu corpo. Contra as invocações dos falsos profetas. Contra as nefastas leis da pagania. Contra as falsas leis da heresia. Contra as artes da idolatria. Contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje. Não tenha medo, Ele te protege, é hoje. Contra o veneno, contra o fogo, também contra ser afogado, contra acidentes, contra a morte inesperada, contra quedas, acidentes, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve. Hoje me levanto com a poderosa intercessão de minha mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora. Hoje me levanto com São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Júnior Moreno, venha, nós esperamos muito esse momento. Oi, padre.
Hoje eu quero destacar, não poderia ser diferente, ontem nós tivemos a celebração do dia de São Pedro. E nessa nossa oração, a gente fala sobre a firmeza da rocha. A gente reza ali, pedindo que nos levantemos como a firmeza da rocha. E Jesus sabia muito bem o quanto isso, né? A gente vê nas suas pregações, quanto isso é importante, né? A gente está firme, porque a gente vai passar por tribulações, a gente vai passar por provações. O próprio Pedro, né? Afundou na água. Pedro negou Jesus, apesar de saber de toda a sua responsabilidade, de ter convivido com Jesus, de acompanhar todos os milagres, mas assim como nós, também era falho. Duvidou da sua fé, teve medo de ser perseguido, e foi perseguido, mas foi lapidado, foi tirando ali as lascas até ficar realmente a parte mais firme da rocha, e assim também é a gente. Daí a gente vai passando pelas fases da vida, da nossa vida, vai levando as lascadas também, bate de um lado, bate do outro, sofre de um jeito, sofre do outro, é física, emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, até a gente se tornar mais firme. Mas a gente só chega nesse estágio se a gente continua seguindo em frente. Se a gente, na primeira barroada, a gente desiste, continua sendo só uma pedra. A gente não vira aquela rocha firme, porque a gente não chega no nosso melhor. Para chegar no nosso melhor, a gente precisa passar por esses momentos. Pedro passou por tudo isso, até se tornar essa rocha firme, né, esse alicerce da nossa igreja. Ele precisou também passar por todo o processo, como eu, você e como todos nós. Pedro nos dá esse exemplo. Jesus sabia disso, trocou o seu nome ali de Simão para rocha, né, para Pedro, a pedra, para que ele aproveitasse aquele talento dele, que ele já tinha natural, de ser aquela pessoa firme, opiniosa, né, aquela pessoa enérgica, mas de uma maneira diferente. Após lapidar todos esses dons naturais de Pedro, sobrou aquela rocha firme, a qual ele levantou a cabeça e seguiu firme, pregando, levando o evangelho até ser martirizado. Então, hoje nos inspiremos em São Pedro, né, na firmeza dessa rocha, sabendo que não somos perfeitos, mas que precisamos passar pelo processo para que nos tornemos cada vez mais firmes, Padre. Amém. E quando eu rezava a couraça, vinha muita passagem que veio na liturgia do sábado, Lamentações, capítulo 2, em que o povo, esse livro traz a destruição de Jerusalém. E quando o Júnior traz isso da rocha, dessa fortaleza de São Pedro, no meio daquela morte, da destruição, a palavra do Senhor diz assim: grite o teu coração ao Senhor, em favor dos muros da cidade de Sião, deixa correr uma torrente de lágrimas de dia e de noite, não te concedas repouso, não cessem de chorar as pupilas de teus olhos, não te concedas repouso. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do Senhor, ergue as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos, que desfalece de fome em todas as encruzilhadas. O Brasil ontem parou para ver o jogo. Ai, meu desejo, um dia o Brasil parar para buscar Jesus eucarístico. Um dia Jesus, olha, o Brasil parar para adorar a Deus. Ave Maria. Que alegria ontem no jogo. O Brasil parou para ver o jogo. A Copa, o comércio fechou. Fechou, não teve trabalho à tarde. Você já imaginou? Ergue as mãos. Essa palavra é muito bonita. Você quer anotar isso? Crônicas ou Lamentações, capítulo 2, versículo 19. Levanta-te, chora na calada da noite, no início das vigílias, derrama o teu coração como água diante do Senhor, ergue as mãos para Ele, pela vida de teus pequeninos,
que desfalecem de fome em todas as encruzilhadas. Ergue as mãos para ele, derrama teu coração como água diante do Senhor. Essa palavra é muito bonita. Na hora difícil, sabe qual é a nossa tendência natural? É querer desistir, a ficar apenas deitado, sem sair de casa, do quarto, lamentando. O Senhor convida aqui, ergue tuas mãos para Ele. Que maravilha. Glórias a Ti, Senhor. O que a gente faz na grande vigília? É porque mexeu comigo. Ontem, no Santo Rosário, o povo se levantou. Padre, cadê a grande vigília? Padre, como é? E assim, foi uma corda pra gente. Meu Deus, o momento mais forte da Cidade Santa, que a gente considera mais forte, a gente vai deixando, porque vai ter congresso da família, não vai ter, porque vai ter não sei o que, não vai ter, porque não sei o que, não! Retomamos, as datas estão aí. Interessante que na terça vem muita gente, na quinta vem muita gente, no domingo vem muita gente. O momento que a gente vai recuar, nada. Então eu vou entrar com o evangelho nesse momento. Essa rocha, eu contei ontem no Rosário, você estava, se não estava, eu vou contar. Pairava uma dúvida sobre o corpo de São Pedro. Se estava realmente onde se dizia, ali na Basílica Vaticana de São Pedro, ou não estava. Lutero, você sabia que Lutero chegou ao ponto de dizer que era mito o corpo de Pedro. Em plena Guerra Mundial, sabe o que aconteceu? Me lembrei porque Júnior falou de São Pedro, essa rocha, tu és pedra. E aí o Papa Pio XII, ele pediu que escavassem com todo o cuidado. Foi descendo milimetricamente o subsolo com todo o cuidado por causa da basílica. E tinha arqueólogos, uma arqueóloga chamada Margarita, ela leu os papiros dos primeiros séculos e lá dizia, ela encontrou que estaria escrito na parede: Pedro, aqui jaz o corpo de Pedro. E aí insistiram nas escavações e encontraram: aqui jaz Pedro. Então está confirmaram que o corpo de Pedro está exatamente no subsolo da basílica, exatamente debaixo do altar. Amém. Impressionante. Não, calma, vocês não sabem de nada. Vocês não ouviram ainda o final, que é bonito. Sabe como encontraram? O corpo de Pedro, só que faltavam os pés. Então confirmou a tradição. Quando os soldados romanos, na pressa, foram tirar o corpo de Pedro, que estava crucificado, estava na cruz, eles cortaram os pés. Aí confirmaram. Outro detalhe importante: Pedro foi envolvido pelos primeiros cristãos que amavam demais o primeiro Papa. Pedro, Ave Maria, o primeiro dos apóstolos ali em Roma, com a comunidade, envolveram o corpo de Pedro com púrpura puríssima, com fios de ouro puro. Ou seja, enterraram Pedro como um rei. Que coisa bonita. Maria, nossa igreja, a história da igreja é real, meu Deus. Não é mito, não. Tem uma tradição. Ave Maria, eu gosto disso. Vamos amar cada dia mais essa igreja. Levanta, acorda, toma um banho gelado. Deus tem muitas graças para você. Quando a gente põe o pé, Deus põe o chão. Quando a gente diz sim, Senhor, começou, olha, com a casa de São José, depois a capela de São Rafael, depois a primeira placa da esplanada. Quantas mil pessoas já receberam essa esplanada? Já recebeu quantas mil pessoas essa esplanada? A gente não pode esquecer, não. A primeira vez que eu entrei com medo, um carreirinho, abri o colchete lá de arame, entrei. É aqui, Senhor. A cidade santa é aqui. Amém. E o Senhor não pare nunca mais de operar milagres, de transformar vidas, de curar câncer, Senhor. Pessoas, Senhor, curar câncer, curar todo
espécie de enfermidade, tirar da depressão, restaurar famílias. Obrigado, Senhor, Tu és a rocha, meu Deus. Sabe qual é o evangelho de hoje? Mateus 8, 23, 27. Acalma minha tempestade. Amém, Jesus, pois glórias é. a Ti. Que Deus alegre o teu Hoje, coração. Senhor, obrigado. Saia do seu pensamento. Esqueça esses pensamentos aí. Esqueça, amém? Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. Entra na barca com Jesus. Não fique de fora, não. Eu não vou entrar noutra barca furada. Eu vou entrar nessa barca de Jesus. E eis que houve uma grande tempestade no mar. Atenção. Houve uma grande, mas é uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Quantas vezes? É desse jeito na nossa vida. A gente entra na barca de Jesus e muita gente acha que, não, mas eu entrei na barca de Jesus e tem esse tipo de onda. Existe, está acontecendo. Eu achava que era só sossego, que era só tranquilidade, maresia. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: por que tendes tanto medo? Jesus ainda não fez o milagre. Jesus fala isso antes do milagre. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Jesus repreende. Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ou seja, Jesus fez todo o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Jesus curou o leproso, Jesus curou o empregado do oficial romano, mas eles ainda não sabem quem é Jesus. E aqui está o sentido lindo desse evangelho. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando fazem um encontro, fazem uma experiência com Jesus. Você sabe que a barca simboliza a igreja. E muitos resistem a acreditar que Jesus escolhe pessoas fracas. Escolheu Judas. Dá para imaginar você, pense comigo, que Judas está no lugar mais baixo, no abismo infernal, aquele que foi escolhido pessoalmente por Jesus. Amados e amadas de Deus, a água estava entrando, as ondas estavam cobrindo, e São Mateus diz: Jesus, porém, dormia. Nem todo sentido é literal. O que é um sentido literal? Jesus dormia. Não, está dormindo mesmo, está deitado, dormindo, apagado. Não. Aqui tem um outro sentido. O sentido de que Jesus permite essa barca, essa igreja. Jesus permite pessoas fracas. Jesus chama gente de todo tipo. Jesus permite essa água, essas ondas. Você sabe que o mar simboliza o mal. Todo o Antigo Testamento, Antiguidade, o mar simbolizava o mal, aquilo que é obscuro. Deus permite a ação até do mal. Deus permite até certo ponto na tua vida. E por que Deus permite? Certamente para saber se você tem fé ou não. Observa que Jesus diz: homens fracos na fé, por que tendes medo? Jesus fala isso antes de fazer um milagre. Jesus fala isso antes de realizar esse grande milagre. Acalma a tempestade. Ou seja, a gente vem aí acompanhando o Evangelho de Mateus, que é a versão de hoje. É essa realidade. A igreja está cheia de pessoas boas e más, justos e infiéis. E Deus permite. Deus permite o mal agir até certo ponto, porque é na tempestade que a gente sabe, é na travessia, durante a travessia.
que a gente sabe quem é que confia. Aqueles que têm a certeza de que Jesus não dorme. E tantos outros acham que Deus está dormindo. Olha o que Mateus está trazendo para nós hoje. Quantos acham que Deus está dormindo? Quantos acham que Deus não está cuidando? Aí entra o desespero, entra o medo. A verdade é que Deus não dorme. Ele está apenas permitindo essa situação, porque é no meio da tempestade que demonstramos a nossa fé. Aliás, eu posso até dizer, é no meio da tempestade, é diante das investidas, daquilo que parece que vai cobrir. As ondas cobriam a barca. Aquilo que parece que vai cobrir a igreja, que parece que é maior do que a igreja, parece que é maior do que tudo. É nessa situação que a nossa fé é provada. E é nesta hora que comprovamos a nossa fé, que a nossa fé é testada, damos testemunho da nossa fé. A verdade é que Deus não dorme. Essa é a grande certeza. Eu quero viver esta terça-feira com essa certeza. Quando tudo parecer acabado, quando parecer que Jesus não está vendo nada, parece que ele se distanciou, parece que Deus não está mais comigo. Eu quero apenas uma certeza. O meu Deus não dorme. Ele não dorme nem cochila. O guarda de Israel, aquele que guarda essa barca, aquele que conduz a sua igreja. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão linda. Obrigada. E você pode estar se perguntando, né? É possível ter paz em meio à tempestade? É possível, né, não perder o equilíbrio em meio a essa tempestade? Eu digo para você, é possível sim. É possível ficar em paz. É possível, Jesus só nos convida a isso hoje. Confia. Confia em mim, você não está só. Confia. O seu barco pode estar sacudindo. Parece que as ondas vão, né, afundar esse barco, mas não vai afundar, não. É só uma impressão passageira e vai passar. Vai passar porque Deus é Deus. Porque Deus é o dono de tudo. Porque Deus está vendo a sua tempestade. Deus está vendo esse mar agitado e Ele não está dormindo, não. Ele só está te vendo lutar para te fazer mais forte, para te fazer mais fiel. Então confia, reza com essa palavra hoje mais vezes ao dia. Né? Em meio a essa tempestade, reza com essa palavra e confia, porque Ele te garante. Nós temos um Deus que nos garante o tempo todo, o tempo todo. E nessa situação que você está enfrentando hoje, é hoje que você está enfrentando a situação. Está difícil, mas Jesus está contigo, porque Ele prometeu. Estarei contigo até o fim, e Ele está contigo. Ele está com você na barca, você não está só. Então creia, Ele só quer isso de você hoje, confia em mim. E se você bem perceber, a cada tempestade, após a tempestade vem a calmaria. E aí você vê que você está mais forte na fé. Porque é isso que Deus quer. Ele quer fortalecer a tua fé hoje. Pronto, vamos pegar Júnior Moreno. Ou seja, Pedro era fraco na fé. Verdade. Pedro estava nessa barca. Mas Pedro se arrependeu. Pedro se entregou e olha, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Deus transformou homem fraco na fé em rocha. Foi sendo lapidado, amém, né, Pai? Você permitiu. Aquela situação, Deus vai lapidando. Se hoje sou fraco na fé, preciso da tua graça, Jesus. Amém, Jesus. Se você amanheceu tão frágil, fraca, estou me sentindo fraco, fortalece-me, Jesus. Sim. Porque tendes medo. Amém. Se nada é impossível para ti, porque Senhor. Tendes medo, Jesus. Faz essa pergunta hoje. Amém, esse Jesus. Evangelho fechando o mês de junho, um mês tão lindo. Homens fracos na fé. Ele diz aqui, olha, Mateus 8, 23. Homens fracos na fé, porque tendes medo. Sabe por que tinham medo? Porque não conheciam ainda Jesus. Quem é este? Eles ficam com uma pergunta. Quem é este que acalma a tempestade? Eles ainda não conhecem Jesus.
Mas quando a gente passa a conhecer Jesus, te levanta, vem para uma vigília, porque sabe que vai ser renovado. Qual é o dia que a gente mais sai renovado da Cidade Santa? Sempre. Mas no dia da vigília a gente sai. Grande vigília, de volta, passe. 1 e 2, congresso para a família. Ai, que bênção. Glórias a ti, Senhor. Obrigado, meu Deus. Só confirmação para nós. Tudo que sinto, mas Jesus está comigo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora os nossos aniversariantes. Vamos ver quem são os doadores hoje, de onde estão celebrando aniversário. Olha só, Alana dos Santos de Souza, de Cruz das Almas, doadora da Cidade Santa aí, de São Francisco do Conde. É bonito, a gente vai sabendo de onde tem doadores, pessoas que ajudam. Maria Marta da Purificação Capistrano. Você pode se tornar um doador também, sabia? É só você procurar. Quando você chegar aqui na Cidade Santa, nós precisamos, sobretudo esse ano é um ano decisivo, e agora vem as asas. Você sabia? O Recanto tem um formato único. E eu vou lhe contar, muito rápido. Quando o arquiteto fez, ele dava o nome de abas. Um dia que eu vou contar completo para vocês, em oração o Senhor me revelou, não são abas, são asas. É a pomba do Espírito Santo. É a coisa mais linda, é o único Recanto da Misericórdia. Único no mundo. Único. Não tem igual em lugar nenhum do mundo. E agora está nas asas. As telhas já estão aí, imaginou? Todo vermelho. Ave Maria. Parabéns também para Carla Cardoso, 41 anos em Camaçari. Lúcia dos Santos Oliveira, em Mangabinha, Itabuna. Parabéns, Lúcia. Tailana de Jesus, aqui em Santa Helena. Tailana de Jesus. Para aí, quem é Tailana? Sobrinha da esposa de Pia. Tailana. Ah, é. E Maria de Fátima Barbosa Lima e Jonas Lima dos Santos, de Salvador. Venha, Júnior Moreno, tem aí aniversariante hoje? Tem também, padre, celebramos a vida de Jaqueline, que completa hoje 51 anos, Deus abençoe Jaqueline. E meu sobrinho lá em Petrolina hoje completa 15 anos, Júlio César. Um beijo grande do tio, Deus abençoe imensamente a sua vida, idade linda. 15 anos, Júlio César, e todos os nossos aniversariantes hoje, né, padre? Parabéns pra todo mundo! Parabéns pra você, hoje é seu aniversário. Qual é o bolo, Júnior, desta terça-feira forte, amanheceu alegre, bonita, linda? Ah, padre, justamente por isso vamos escolher aqui um bolo que traz uma força, uma energia muito boa, que é o bolo de castanha de caju, padre. Amém. Ai, que delícia. Tô com forte fome, e sabia? saudável, hein? Forte e saudável. Saudável, Júnior, nem precisa ser forte. Eu tô com fome já. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Faça e te conceda a paz. Amém. O Rosário é um grande fortalecimento. 18h30, o Rosário com a Cidade Santa. Reza o Rosário, uma arma poderosa que só traz bênçãos para a sua vida. Te abençoe e te guarde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Bahia FM o nosso momento de oração. Programa Minha Fé, com o Padre Paulo Avelino.